entender, primeiramente, que o nosso corpo é feito por cerca de 70 a 75% de água. Ou seja, 70 a 75% do nosso corpo, nosso organismo é água. O mesmo vale para o músculo. Cerca de 70% do músculo é composto por água. Sendo assim, na reta final, na última semana, nos últimos dias, normalmente nos últimos 5 a 10 dias, é possível você tirar 5, 10, 15 quilos de um atleta somente na depressão energética e com a desidratação. Por isso que muitas vezes numa finalização o atleta consegue bater um peso muito abaixo do que ele vem. Ele consegue fazer isso. E normalmente a finalização é mais agressiva em duas situações. A primeira, necessidade de bater peso. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui que está esquentando, né? Primeira necessidade de bater peso, ou seja, ele precisa bater o peso da categoria. Isso também acontece com lutadores. Muitas vezes os lutadores forçam uma finalização com desidratação e depressão, batem o peso e depois começam a comer e se hidratar novamente. No fisiculturismo, você bate o peso usando a desidratação e depressão energética, só que você vai carbando devagar e não faz a reidratação. Porque no fisiculturismo você tem que manter o menos de água possível entre a pele e o músculo, ou seja, não pode reter. Já no esporte de luta, se ele não está desidratado, ele vai cair, vai perder. Nesse caso, no fisiculturismo, precisa manter essa desidratação até subir. Então tem que ter um time melhor. Na luta, bater o peso, come e reidrata. Gatorade, eletrólitos, reposição energética, com fácil digestão, né? E no fisiculturismo é o carb up, mais segurando o processo de desidratação. E eu vou mostrar para vocês. Primeiro a gente vai entender o seguinte. No processo de desidratação, a gente tem que fazer uma hiperidratação. O que é uma hiperidratação? O próprio nome já diz, é uma superidratação. Como é feito? Normalmente de 100 a 200 ml por quilograma de água durante 5 a 8 dias, com um aumento gradual desse consumo de água. O que isso significa? Essa hiperidratação, ela vai causar uma supressão do hormônio antidiurético. Esse hormônio, ADH, ele é responsável pela retenção de água. Se você suprime a ação dele, você aumenta a excreção de líquido pelos rins. Você aumenta a saída de água através do uso da hiperidratação. Por que isso acontece? Um consumo alto de água. Quanto mais líquido entra, mais líquido sai. Por isso que o indivíduo que bebe pouca água, aquele cara que bebe 1,5 litro de água, enfim, depende muito do peso da pessoa, mas aquela pessoa que bebe menos de 20 ml por quilograma de água por dia, tende a ter um aspecto mais retido. Por quê? Quanto menos água você bebe, maior a ação do hormônio antidiurético, ADH, porque ele vai, como está entrando pouco líquido, o corpo precisa se manter hidratado, ele vai diminuir a excreção de líquido e aumentar a retenção desse líquido. Ou seja, ele vai segurar esse consumo, ele vai segurar a quantidade de água para controlar essa concentração de líquido no corpo, essa hidratação. Mas quando você bebe demais, você suprime ele, consequentemente aumenta mais água. Basicamente o quê? Pô, tá entrando muita água, eu preciso tirar muita água. Pô, tá entrando pouca água, eu preciso segurar essa quantidade de água, tá? Como isso é feito mais especificamente? O período de hiperidratação normalmente dura cerca de 5 a 8 dias, que está dentro da finalização, que são 5 a 8 dias antes da competição, tá? Vamos supor aqui um período de 7 dias, tá? Vamos pegar aqui um atleta de 100 quilos, uma pessoa de 100 quilos aqui. Primeiro dia, ele vai consumir lá cerca de 10 litros de água, vai, 100 ml dá 10 litros de água. 100 ml a cada quilograma, ele consome 10 litros de água. Segundo dia, 11 litros de água. Terceiro dia, 12 litros de água. Quarto dia, 13 litros de água. Quinto dia, 14 litros de água. Sexto dia, aí 15 litros de água. Aí vamos supor que o sétimo dia é um dia antes da competição. Nesse dia, ele vai fazer uma restrição de líquido que eu já explico, tá? Ou seja, para mim exemplificar o período de hiperidratação, nada mais é do que você colocar a ingestão de água aumentada. Normalmente, começa com 100 a 120, 130 ml por quilograma e você pode ir aumentando 1 litro por dia até pegar um pico máximo entre 150 a 200 ml por quilograma. Não necessariamente precisa sempre aumentar 1 litro, você pode fazer 10, 11, 12, aí 12, 12, 12, sem problema algum. O importante é o primeiro dia estar entre 100 e 150
e depois você atingir um ápice de 150 a 200 ml por quilograma, tá? Depende muito quanto o atleta vem consumindo, qual é o hábito dele. Por quê? Por exemplo, se esse cara já consome 8 litros de água por dia, 10 litros talvez não mantenha, não consiga fazer uma hiperidratação. Aí, pelo cara já ter um consumo médio alto de 8 litros, aí é melhor você já começar por 12, uns litros acima. Agora, se a pessoa tem um hábito de consumir 3, 4 litros, você começar com 8, 10 litros, já vai fazer a hiperidratação e aumentar a excreção de água. Deu para entender? É preciso basear isso no que o atleta já vem consumindo em média. Sendo assim, ó, o cara vem consumindo 3, 4 litros. Você coloca 8, 10, ok. Dependente do peso, já dá uma dobrada ali. Ah, o cara já consome 6, 7. Começa com 9, 10, 11 ali e vai escalando, tá? Não evite de passar de 200 ml por quilograma aí, porque senão fica uma ingestão muito alta de água e não é legal, tá? E aí você vai fazendo esse processo de hiperidratação, consequentemente causando uma supressão do ADH e aumentando a excreção de líquido, tá? E aí a gente entra num ponto importante depois, que é no dia antes da competição. Vamos supor que o 7º dia antes da competição. A gente faz uma restrição desse líquido no dia anterior, mantendo o consumo de 1 a 3 litros no dia. Se o atleta tem 90, 100, 110 quilos, 3 litros já é o suficiente, tá? 2, 3 litros. Caso o atleta tenha menos de 90, menos de 80 quilos, 1, 2, no máximo 3 litros, tá? E aí, nesse dia aqui, a gente corta o consumo, por exemplo. Vamos supor que ele vai para 2 litros nesse dia aqui. Ou seja, ele veio aumentando a excreção de água, só que no dia antes ele vai consumir apenas 2 litros. Por quê? Porque o hormônio antidiurético ainda vai estar suprimido. Ou seja, você veio aumentando o consumo de água, excretando muita água e entrando muita água. Foi causando uma leve desidratação. Nesse dia, o hormônio vai estar suprimido, só que vai entrar pouca água, só que por ele estar suprimido, você vai continuando excretando água. Ou seja, o hormônio continuou suprimido e você colocou só 2 litros de água, enquanto o organismo continuou excretando água. Ou seja, aí sim você aumenta a desidratação nesse dia anterior, que normalmente é o dia que o peso tende a cair mais, tá? O peso ele vai caindo aqui, ainda mais com depressão energética, né, restrição calórica, o peso vai caindo junto com essa leve desidratação. E no dia anterior, normalmente também é o dia do carb up, você corta para 1 a 3 litros de água aí, cerca de 12 a 20 horas antes da competição, tá? Esse corte normalmente é no dia anterior, porque vai ser cerca dessa média, né? Umas 20, 24 horas antes da competição, é o dia anterior, tá? Você corta para 2 litros aí. E aí você tem ainda o aumento da excreção de água por esse hormônio suprimido aqui, tá?